Não cometa esses erros se você quer ter sucesso como social media. Eu sou Raíssa Lobo, sou social media há mais de 5 anos, já atendi mais de 50 clientes e marcas e já errei bastante e vou trazer esses erros para que você não erre também. Vai dizer que aprender com o erro dos outros não é muito mais fácil do que a gente errar? Queria eu que quando iniciei lá ainda em agência de publicidade, agência de marketing, antes de abrir minha própria agência, eu tivesse acesso a esse conteúdo, eu tivesse acesso a pessoas que erraram e que me ensinaria com o erro deles. Mas, como a gente sabe, essa profissão é muito nova e o mercado digital está sempre em constante mudança. E se você acha que ser social media é só fazer um postzinho no Instagram, fazer um postzinho no TikTok, você está muito errada. Mas se você quer ser uma social media de sucesso e ir muito além dos postzinhos do Instagram e faturar muito dinheiro com essa profissão, você precisa principalmente evitar esses erros que eu vou te contar nesse vídeo. E se eu fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo, porque o último erro é o mais comum e que ninguém sabe resolver. Mas antes da gente partir para os 7 erros que você não pode cometer se você quer ter sucesso como social media, vamos entender quais são as consequências que esses erros podem trazer. Quando a gente está iniciando na nossa profissão e a gente encontra algum cliente que confia no nosso trabalho, quando a gente mostra e passa profissionalismo e um posicionamento em que faz com que o cliente invista no nosso conhecimento, invista no nosso serviço e confia que a gente vai trazer aquele resultado para ele, a gente precisa evitar ao máximo trabalhar na forma de tentativa e erro. A gente tem que maximizar os nossos resultados e minimizar a nossa proporção de erro. E é por isso que eu trago aqui dizendo que um social media hoje não é só um postador de post, não é só agendar um post e criar um conteúdo. Um social media precisa ter um olhar estratégico também para verificar todas as consequências que cada movimento que a gente fizer em nome da marca do nosso cliente possa reverberar no digital. E para isso existem alguns passos e alguns erros que a gente pode evitar e prever antes de que isso vire uma bola de neve e que isso faça a gente quebrar aquela confiança que o nosso cliente depositou na gente. Existem erros que são inevitáveis? Claro que existem erros que são inevitáveis, mas existem erros que são completamente evitáveis e dentro desses erros você vai perceber que existem coisas que dá até para melhorar o nosso trabalho no cotidiano e melhorar a entrega de resultados para o nosso cliente. Mas vamos ao que interessa. Quais são esses 7 erros que a gente pode evitar na nossa profissão social media? Que eu queria muito que alguém tivesse me contado isso lá quando eu iniciei em agência ainda, antes de abrir minha própria agência de social media hoje. E o primeiro erro, e ele é fundamental que você evite, é não ter uma estratégia clara. Não adianta o cliente contratar hoje e você começar a postar nas redes sociais do cliente amanhã. Não vai funcionar. Você precisa entender o mercado, entender o nicho como funciona, para você conseguir fazer uma narrativa, fazer uma estratégia, um caminho que ligue o ponto A que a marca do seu cliente está hoje e leve ele ao ponto B, que é o objetivo que vocês traçaram que ele quer chegar. O segundo erro que você precisa evitar é não conhecer a audiência do seu cliente, não conhecer o comportamento da audiência do seu cliente. Por quê? Através do estudo dessa audiência, você vai entender quais são as necessidades que essa audiência tem e quais são os produtos que seu cliente vai vender, que seu cliente já vende, pode suprir e como ela se comporta perante a isso. Quais são os desejos dessa audiência? Quais são as dores dessa audiência? Se você tem uma estratégia clara, mas não conhece o comportamento da audiência do seu cliente, não adianta esse passo a passo, porque pode estar levando por um caminho totalmente diferente do que só a audiência dele está precisando. Então é muito importante que você faça esse estudo. E como que você vai fazer esse estudo? Primeiro, você vai olhar em grupos do Facebook que pode te ajudar a entender quais são as maiores dúvidas que aparecem daquela audiência sobre aquele nicho do seu cliente. Você vai pesquisar no Google traz bastante conteúdo, inclusive, sobre pesquisas que outras pessoas fizeram relacionadas ao nicho do seu cliente. O Google Trends, que pode mostrar quais são os maiores índices de buscas relacionados ao nicho do seu cliente. Enfim, existe variedade de formas hoje na internet onde você possa pesquisar esse comportamento e quais são as necessidades, as dores e os desejos dessa audiência. O terceiro maior erro é um social media preguiçoso. E o que eu quero dizer com isso? Aquele social media que produz um Reels para rede social, para o Instagram do seu cliente e quer postar esse mesmo Reel no TikTok, por exemplo. Quer postar esse mesmo vídeo no LinkedIn, por exemplo. Ou quer postar esse vídeo aqui no YouTube. E não dá. Cada rede social, cada mídia social que tem hoje no universo da internet, ele se comporta de uma forma diferente, tem um objetivo diferente e a audiência se comporta diferente em cada uma delas. Então, o formato que você vai colocar esse conteúdo em cada rede social precisa
ser diferente. Então, por isso que às vezes você postou um vídeo no TikTok que funcionou super bem, mas quando você posta esse vídeo no Reels, por exemplo, ele não funciona lá grandes coisas. Por quê? Porque o formato, a linguagem é completamente diferente. Então, o que você precisa fazer? É estudar as principais plataformas que o seu cliente precisa estar presente. Talvez a marca do seu cliente nem precise estar no Instagram, ele precisa estar no TikTok, por exemplo, porque o público dele está a maioria lá, entende? Então você vai gastar recursos e energia no Instagram, sendo que a maioria do público do seu cliente nem está lá. Quarto erro, ele é gravíssimo. Se uma social media não faz isso, ela não está sendo uma profissional completa. E o erro é não analisar as métricas. Gente, as métricas é uma mina de ouro para a gente saber aonde a gente está errando, aonde a gente está acertando, o que a gente precisa consertar, o que a gente não precisa consertar, o que dá para replicar o formato com outras formas de conteúdo. Analisar as métricas do seu cliente é um passo fundamental. E o social media que não faz isso periodicamente, pelo menos de 15 em 15 dias, semanalmente, e apresenta essas métricas para o cliente, mesmo que seja mensalmente, que é o ideal no caso, né? Precisa ficar perturbando o cliente lá toda semana com isso, ela tá errando muito. Porque como que ela vai ver que tá tendo sucesso com o conteúdo que ela está postando? Se a estratégia que ela traçou lá atrás com o cliente, junto com o objetivo que ele traçou, está sendo alcançado. Porque muita gente acha que a internet é um passo de mágica. E nós, como social media, temos que mostrar que não é um passo de mágica. A gente tem que mostrar para o cliente que é um processo, que é um progresso, cada dia um tijolinho a mais na parede que a gente quer construir. E para a gente mostrar esse processo para o cliente, esse progresso para o cliente, são as métricas. Até para ele se sentir vendo que o investimento dele está valendo a pena, né? E para nós sabermos que, cara, a gente está no caminho certo. Não, isso daqui não funcionou. Vamos arrumar a rota. Então, analisar as métricas é fundamental e você não pode cometer esse erro. Agora, outro erro que eu fico assim chocada, porque por mais que ele seja um erro, ele também é uma fonte inesgotável de ideias para você utilizar nas redes sociais dos seus clientes, que é não analisar a concorrência. Gente, como que vocês querem que a marca do seu cliente se posicione de uma forma diferente, traga um diferencial, se a gente não sabe o que a concorrência dele está fazendo? Por isso que eu digo, quando você é social media, você não é só um postador de post. Você tem que fazer várias etapas para você entender e evitar vários erros. E esse é um dos fundamentais também. Por isso que eu falei que são 7 erros fundamentais, porque eles são tão importantes quanto os outros. Mas primeiro, como eu disse que era uma fonte inesgotável de conteúdo, porque você vai analisar o seu concorrente com um olhar estratégico. Você vai analisar a concorrência e falar, cara, eles estão fazendo isso, ok, o que eu faço para fazer melhor? O que eu faço para a marca do meu cliente ser melhor em relação ao que ele está fazendo agora? Esse é o objetivo, entendeu? Ah, postou um conteúdo assim assado, beleza, gostei da sacada. Como que eu posso trazer isso para o meu cliente de uma forma melhor? Lembrando, não se deve fazer plágio, mas sim entender, olha, ele fez esse conteúdo, mas ele errou aqui, ele poderia ter feito melhor assim, então eu vou pegar e vou fazer pro meu cliente. E o 6º erro que você deve evitar de cometer se você quer ser uma social media de sucesso é não saber se relacionar com o seu cliente. Isso é um ponto fundamental e eu vejo muita social media também errando nisso. Por quê? A social media acha que ela tem que ficar aqui no home office, reclusa, criando conteúdo, estudando estratégia, mas também precisa se desenvolver como um ser humano, como uma empreendedora e saber se relacionar com as pessoas. Precisa saber se posicionar, precisa ter a forma de pensar correta e ter um olhar empreendedor. Por quê? Porque quando ela tem um olhar empreendedor, ela conversa com seu cliente, que é outro empreendedor, tete a tete. E ele passa a te ver como uma referência nesse assunto. Tudo ele vai te consultar antes. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é minha cliente há mais de 2 anos e tudo que ela vai fazer em relação a os cursos dela, as paletas de cores dos cursos dela, a identidade visual, enfim, tudo ela me pergunta. Porque o nosso relacionamento fez ela me ver como uma referência nesse assunto. E quando a gente sabe se relacionar com as pessoas, a gente consegue abrir muitas portas. Então, muitas crises a gente pode evitar de relacionamento com o nosso cliente
quando a gente sabe se relacionar com ele. E principalmente quando a gente tem empatia pelo nosso cliente. Porque muitas das vezes a gente vai se deparar com clientes que ouviu que eu preciso de uma social media para meu negócio crescer no digital. Mas ele não faz ideia do que a gente faz. E se ele não faz ideia do que a gente faz, ele fica perdido e fica inseguro. Então é nosso papel saber nos relacionar com ele e trazer essa segurança que ele precisa do investimento que ele fez. E agora vamos pro principal erro que eu aprendi a duras penas, gente. Porque, cara, a gente vive num universo, numa rede social, que os nossos clientes, quando são experts, eles se expõem o tempo todo. E nós, como social media, precisamos prezar pela imagem do nosso cliente. Então, o erro fundamental de um social media hoje é não saber gerenciar crises dos nossos clientes, da marca dos nossos clientes. Crises essas que podem acontecer a qualquer momento, por exemplo. O que eu vi várias vezes são grandes marcas que não sabem nem gerenciar suas próprias crises, fazendo merda atrás de merda quando o negócio é uma crise, um cancelamento, seja lá o que for. Vou te trazer um exemplo muito claro em relação a isso. Eu não sei se alguns anos atrás você acompanhou essa tragédia, onde uma funcionária da Farm estava indo para casa, ela estava grávida e ela foi atingida por uma bala perdida. E nisso ela faleceu, houve uma comoção nacional com toda razão, porque foi uma fatalidade horrível naquela época. E a Farm, como empregadora da menina, ao invés de acolher esse público que estava enlutado e fazer uma ação social em relação a isso, a Farm tentou lucrar com a morte da menina, fazendo que as pessoas que comprassem e utilizassem o código da vendedora, a porcentagem dela seria revertida para a família. Você está explorando a morte de uma funcionária sua para ganhar dinheiro. E olha que absurdo. Então, uma social media como uma estrategista de comunicação, de conteúdo, que está zelando pela imagem da marca do seu cliente, você precisa saber lidar com crises. E para saber lidar com crises, você precisa analisar a situação e saber qual a melhor forma para lidar com aquilo diante do comportamento da sua audiência. E alguns passos que eu vou te dizer aqui para você saber gerenciar uma crise é, em primeiro momento, você se acalma. Quando alguma crise com a sua marca, com a marca do seu cliente acontecer, seu cliente for cancelado por algum motivo, porque ele é um expert, ele se expõe na internet, e uma hora, eu tenho uma filosofia que uma hora ou outra, qualquer pessoa vai ser cancelada na internet. A pessoa que se expõe aqui na internet, traz conteúdo, cria conteúdo, ela uma hora vai ser cancelada. Então nós, como estrategistas de conteúdo dela, como zeladora da marca e da imagem do nosso cliente, cabe a nós orientar ele em relação a isso. E a primeira coisa que você tem que falar é: fique calmo e analisar a situação com calma, verificar. Se eu fizer isso, como vai ser o comportamento das pessoas? E se eu fizer aquilo, como é que vai ser o comportamento da pessoa? É analisar de forma estratégica a situação. E jamais apague os comentários negativos, mas sim transforme-os em oportunidades para o seu cliente. Por exemplo, colocou um comentário negativo. Seja solícito, tenha empatia, converse com aquela pessoa e fale o que te deixou insatisfeito e traga soluções para a audiência. Isso vai reverter uma crise em oportunidade, entende? Porque nós somos humanos e a audiência entende que todo mundo erra, porque eles também erram. E quando você lida com humildade e empatia naquela situação, não há crise que resista. Agora, me conta aqui nos comentários quais desses erros você já cometeu muito e que você vai evitar de cometer. Eu tenho certeza que são poucas pessoas que falam pra você desses 7 erros, pra você ter esse olhar estratégico em relação à sua profissão e conseguir chegar no sucesso e faturar muito mais. E se esse vídeo te ajudou, não deixa de curtir esse vídeo, compartilha com seus colegas social media para que elas também não errem dessa forma e me deixa aqui no comentário o que você achou desse conteúdo. Obrigada pela audiência até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.